Para você que está se preparando para fazer o concurso do Colégio Militar sexto ano, eu preparei um curso de aprofundamento que vai ajudar a aumentar a sua nota de aprovação. Você sabe que no Colégio Militar não basta você passar, você ainda tem que passar e ficar com a nota alta, né? Por exemplo, no Colégio Militar do Rio de Janeiro esse ano foram 200 aprovados. Mas eram só 40 vagas, então só quem ficou com as primeiras notas é que conquistou a vaga. Ou seja, o pessoal que tirou acima de 8. Então, Colégio Militar sexto ano não basta você passar. Você tem que passar e você tem que tirar uma nota alta. E esse curso de aprofundamento serve para você melhorar a sua nota. O objetivo é pegar um aluno que tem condições de tirar 7 e fazer ele tirar 8 ou 9 e ficar dentro das vagas. E o melhor de tudo é que esse curso é gratuito. É um total de 20 aulas e nessas aulas eu resolvo um total de 120 questões desafiadoras para melhorar suas chances de acertar as questões no Colégio Militar. Esse curso se chama Sessão Ninja. Então eu estou liberando aqui o primeiro vídeo, que é o Ninja 01. Então fique atento com os vídeos Ninja 01, Ninja 02 até Ninja 20. Esse Ninja 01 você já pode tentar resolver caso você já tenha estudado aquele assunto de classes e ordens, 4 operações. Ele usa uma matemática bem básica. Atenção, esse curso não se destina a pegar um aluno que tem potencial de tirar 3 e aumentar a nota dele para 5 ou 6. Um aluno que está nessas condições precisa de um outro tipo de estudo. Ele precisa de um estudo de base, de um estudo de foco. A Sessão Ninja é um curso de aprofundamento, onde você vai resolver questões desafiadoras. Ele também precisa ser usado de forma antecipada. Você não pode, quando chegar faltando um mês para a prova, tentar resolver essas questões. Você tem que ir resolvendo ao longo do ano. Então presta atenção nesses vídeos, é um total de 20 vídeos, sendo que os 10 primeiros vão ser liberados de acordo com os capítulos. Por exemplo, esse primeiro vídeo que eu estou liberando, são 6 questões, são relativas a números. Depois vai ter um sobre as 4 operações, depois vai ter um sobre múltiplos e divisores, depois vai ter um sobre frações e assim por diante. Os 10 primeiros você deverá utilizar ao longo do ano. E os 10 últimos, são todos eles juntos, você vai utilizar na revisão, quando você já tiver terminado de estudar a matéria toda e já estiver próximo da prova. Então esse primeiro que eu estou liberando é um Ninja 01. A Sessão Ninja está disponível na nossa plataforma de ensino à distância e também está disponível gratuitamente no YouTube. Então vá lá e estuda. Em linhas gerais, o que você vai fazer nas aulas da Sessão Ninja é o seguinte: em cada aula você vai receber 6 questões bem difíceis. São questões que usam a mesma matéria do Colégio Militar sexto ano, só que usando questões de outros concursos mais avançados, como Colégio Naval, EPICAR, Olimpíada de Matemática, etc. Aí você vai reservar meia hora para cada questão, total de 3 horas. Vai tentar resolver essas 6 questões. Possivelmente você vai conseguir resolver uma questão, às vezes 2. A ideia é essa mesma, é você quebrar a cabeça tentando resolver. Mas é importante que você fique lá às 3 horas tentando resolver essas questões. Depois você vai olhar o gabarito e vai ver as resoluções em vídeo. Mas você não vai fazer isso toda hora, você vai fazer só no final de cada capítulo. Quer dizer, a cada 2 semanas, mais ou menos.
Eu tenho utilizado essa técnica, por exemplo, nos meus livros. No caso do Matemática para Vencer, eu coloco lá questões desses outros concursos para treinar o aluno fazendo questões mais desafiadoras. Eu mesmo já usei comigo na minha época de aluno, só que na época eu não tinha orientação, não sabia muito bem o que eu ia conseguir com isso, mas eu tive bons resultados. No último ano do ensino fundamental, eu tirei o primeiro lugar no Colégio Naval e no último ano do ensino médio, eu tirei o segundo lugar no IME. Nos dois casos, passando na primeira tentativa e com um ano de preparatório. Você, como aluno, já deve ter ouvido a seguinte frase dos seus pais ou então de professores: o importante não é que você seja o primeiro, nem que você seja um dos primeiros. O importante é que você passe. Só que no caso do Colégio Militar, essa frase não dá muito certo, não. Porque se você somente passar no Colégio Militar, pode não ser uma nota suficiente para você ficar dentro das vagas. No caso do Colégio Militar, você tem que passar, porém passar entre os primeiros. Ou seja, dentro das vagas, senão não adianta nada. Por isso eu vou orientar vocês, não apenas para que vocês passem, mas para que vocês tirem uma nota máxima. E a Sessão Ninja é uma das ferramentas que a gente tem para chegar a essa nota máxima. Usando essa técnica, você pode ficar um pouco frustrado porque você está quebrando a cabeça e não está conseguindo resolver uma questão, mas aquele tempo que você perde quebrando a cabeça numa questão é um tempo de estudo valioso que vai te dar bons resultados depois. Aprofundamento é uma etapa de estudo que todo curso preparatório faz. Normalmente o estudo é dividido assim: você tem o estudo normal e depois o aprofundamento. Esse aprofundamento pode ser feito no final, quando a prova está se aproximando, ou então dentro de cada capítulo, dentro de cada unidade didática, ao terminar um determinado assunto, você tem ali exercícios de aprofundamento, aulas de aprofundamento. A preparação normal, ela ensina a base do estudo e vamos chamar de foco. O que seria foco? No caso, está estudando para o Colégio Militar, o foco seriam questões de concursos anteriores do Colégio Militar. Então, por exemplo, você tem aula de frações, você tem lá uma aula genérica sobre frações, você tem exercícios genéricos e depois questões de provas anteriores do Colégio Militar. Essa parte é o que a gente chama de foco. Agora, normalmente os cursos fazem, além disso, um aprofundamento. O que seria esse aprofundamento? Podem ser mais questões do Colégio Militar, no caso, ou mais questões de outros concursos, por exemplo, de Olimpíada, ou mesmo do Colégio Naval, EPICAR, etc. Agora, isso depende da proposta didática de cada curso. Tem cursos que apresentam no estudo normal apenas a base, e as questões do concurso do Colégio Militar seriam todas apresentadas na etapa de aprofundamento. Então, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Na nossa plataforma de ensino, nós temos 3 etapas. A etapa de base e foco, essa etapa ocupa a maior parte do curso, onde você tem a matéria, os exercícios que você vai resolver, e as questões de provas anteriores do Colégio Militar. Ainda nessa etapa de base e foco, você tem a prova simulada com questões anteriores do Colégio Militar. E no final de cada capítulo a gente tem Turma dos Cobras e Sessão Ninja. Então, com exceção do capítulo 1 e do capítulo 2, que são capítulos introdutórios, você tem do capítulo 3 ao capítulo 12, em todos eles você tem isso, base e foco.
com a matéria e questões do Colégio Militar. Depois, Turma dos Cobras e Sessão Ninja. Em cada sessão ninja são 6 problemas e 30 minutos para resolver cada problema, total de 3 horas. No final de tudo isso, temos o capítulo 13, que é somente de revisão. Ali no capítulo 13 nós temos 10 sessões ninja e outros conteúdos. Então, como é que você vai estudar pela sessão ninja? Você tem que estudar depois que terminar de resolver exercícios, de resolver questões anteriores do Colégio Militar sobre aquele assunto, quer dizer, depois que você já está craque naquele determinado assunto. No caso, essa primeira sessão ninja que eu estou liberando, que é o Ninja 01, o capítulo correspondente é aquele que fala sobre classes e ordens, números, algarismos romanos, etc. Então você vai reservar um tempo de 3 horas para tentar resolver os 6 problemas. Vai quebrar a cabeça com eles. Pode fazer consultas. Depois dessas 3 horas, aí você pode conferir o gabarito. Olha lá se você acertou, quantas você conseguiu fazer daquelas. E aí você vai assistir às resoluções em vídeo. O normal que vai acontecer nesse caso é que você vai conseguir resolver poucas e vai ficar sem resolver muitas. Mas conforme o tempo vai passando, você vai conseguir resolver mais uma e mais uma e mais uma. E além do mais, mesmo quando você não resolve uma questão, mas você olha a resolução, lembre-se que aquela resolução que você olhou vai ser útil para você resolver outras questões não tão difíceis, como cai no Colégio Militar. As questões que eu coloco na sessão ninja são questões normalmente 2 vezes mais difíceis do que aquilo que é cobrado no Colégio Militar. Fazendo esse estudo na sessão ninja, você vai ter várias vantagens. Por exemplo, o próximo capítulo que você for estudar depois de uma sessão ninja vai parecer mais fácil, você vai estar mais craque na matemática. Outro resultado muito interessante é que você vai aprender a identificar rapidamente a dificuldade das questões. Você, quando estiver fazendo a prova para valer lá do Colégio Militar, você vai olhar. Essa questão eu acho que é fácil. Essa questão eu acho que é difícil. Aí você vai separar rapidamente as fáceis e as difíceis. E assim você ataca primeiro as fáceis. Aí você já ganha aqueles pontinhos certos ali, né? Assim evita de você ficar perdendo um tempão logo de cara no início da prova numa questão difícil. Então, estudando questões desafiadoras como as da sessão ninja, você vai reconhecer, vai visualizar mais rapidamente e mais facilmente quando uma questão é fácil ou quando ela é difícil. Assim você vai evitar perder um tempo precioso fazendo as difíceis. Faz as fáceis primeiro e as difíceis depois. Outro resultado interessante é que o aluno, nesse caso, tende a ficar menos nervoso na hora da prova. É claro que uma questão de prova que parece difícil sempre vai deixar o candidato nervoso, né? Mas se você já estiver acostumado no seu estudo a fazer questões difíceis, e você sabe que uma questão difícil, às vezes, ela apenas parece difícil. Quer dizer, não é aquela dificuldade toda. Mas só o nervosismo que você tem já te atrapalha. Então, resolvendo as questões desafiadoras da sessão ninja, você vai ficar com menos tendência ao nervosismo na hora da prova. E também lá na prova, quando você for fazer, as questões que são realmente difíceis vão parecer questões médias para você, questões medianas. Aquelas questões que forem médias vão parecer fáceis. E as questões que são realmente fáceis vão parecer, isso é coisa para criancinha, você vai visualizar dessa forma.